O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos corrigir esse exercício aqui, que ele fala assim, ó. Resolva a equação em reais. Então a gente tem esta equação modular aqui, certo? Vamos resolver ela. Bom, o que a gente faz? Como eu já falei pra vocês, ó, toda vez que a gente tem uma equação assim, né, peguei ela aqui e copiei aqui, eu tenho que isolar sempre o módulo. É interessante que você deixe o módulo sempre aqui do lado esquerdo. Então, ó, passa esse menos 3 pro lado de cá positivo. Então vai ficar 5 mais 3, né? Ó, o módulo eu estou copiando, 5 mais 3 dá 8. Então, módulo x ao quadrado menos 4 é igual a 8. Aí a gente recai lá na definição de módulo, que eu vou colocar aqui de novo, né? Para que nunca se esqueçam, nunca mais depois de assistir essa playlist vão esquecer a definição de módulo, ó. Olha só. Definição de módulo, ela é assim. X, se x é maior ou igual a zero, e o oposto de x, se x é menor do que zero. Esta é a nossa definição de módulo. Definição importantíssima que todo mundo, ó, tem que ter na cabeça aí, certo? Então a gente vai aplicar essa definição ali. Né, o módulo, ó, os resultados assumem o valor positivo e o oposto. Então, módulo x ao quadrado menos 4 igual a 8 vai ser x ao quadrado menos 4 igual a 8 ou x ao quadrado menos 4 igual ao oposto de 8, que é menos 8. Certo? Aí a gente resolve essas duas equações aqui, ó. Vou resolver essa daqui primeiro. X ao quadrado menos 4 igual a 8. Aí você passa esse menos 4 para o lado de cá positivo, vai ficar x ao quadrado igual a 8 mais 4. 8 mais 4 é 12. Copiei o x ao quadrado. Aí, ó, a gente extrai a raiz quadrada em ambos os lados, né? Ou se você preferir, passa logo esse quadrado para o lado de cá como sendo mais ou menos a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 não existe... Desculpa, não existe não. Não é exata. Né? Raiz quadrada de 12 não é um número exato. Não é igual, por exemplo, a raiz quadrada de 4, que é 2. A raiz quadrada de 9, que é 3. A raiz quadrada de, sei lá, 81, que é 9. Né? Essa raiz quadrada de 12 não é exata. Então, toda vez que você for resolver uma equação, qualquer coisa, que aparecer uma raiz quadrada que não tem o seu valor exato, você fatora ela. Então vai ficar, ó, raiz quadrada de 12, vamos fatorar o 12. Vai ficar 12 dividido por 2, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Não dá mais para dividir o 3 por 2, então divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando que a gente começa pelo 2, né? Sempre, porque não tem como se começar pelo 1, porque 12 dividido por 1 é 12. E o objetivo é que chegue em 1 aqui, né? Então, começa dividido pelo 2, né? Sempre aí por números primos, ok? O resultado vai ficar como? Você vai montar parzinhos, ó. Se você ver aqui, ó, o 2 com 2 forma um parzinho. Aí eu escrevi o 2 aqui. O 3, ele tá sozinho. Toda vez que um número ficar sozinho, ele fica dentro da raiz. E o número aqui que formou o parzinho fica fora. Então fica 2 raiz de 3. Então a raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. Mais ou menos, né, 2 raiz de 3. Porque, ó, é mais ou menos a raiz quadrada de 12. Então, é mais ou menos 2 raiz de 3. Esses detalhes, pessoal, é que é o importante você perceber. Uma raiz quadrada, ela assume valores positivos e negativos. Aí a pessoa faz isso, ela até chega no resultado certo, mas aí ela coloca aqui só 2 raiz de 3. Aí ela vem para a solução, bota só 2 raiz de 3. Aí você tá errado, né? Fez a solução incompleta. E outra coisa, se for um professor bonzinho, pode até dar meio certo na questão, mas era interessante até dar errado, porque quando você vai resolver uma equação e você coloca lá a solução, significa que os valores que deu na solução, se você substituir aqui, esta igualdade é satisfeita. Então, se por exemplo, você colocar aqui o valor 10 junto nessa solução aqui, e você colocar o 10 aqui e não satisfazer esta igualdade, tá errado. Você errou a solução.
Então, assim, daria para dar errado até no exercício inteiro, mas um professor bonzinho ali daria um meio certo, tá? Daria um meio certo. Então, aqui, a solução aqui é 2 raiz de 3 desta equação. Agora vamos resolver essa equação aqui de baixo. X ao quadrado menos 4 igual a menos 8. Passa esse menos 4 para cá positivo. X ao quadrado é igual a menos 8 mais 4. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Aí, de novo, extrai a raiz quadrada em ambos os lados, né? Ou passa esse quadrado para cá como sendo mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Porém, raiz quadrada de menos 4, o resultado disso daí, isso aqui existe, tá? E o resultado dela seria mais ou menos 2i. Só que esse i é o número imaginário. E isso aqui pertence ao conjunto dos números complexos, que a gente só estuda lá no terceiro ano. E essa playlist aqui é uma playlist do primeiro ano, né? Equação modular, tá no primeiro ano. Então, como apareceu uma raiz quadrada negativa, a gente diz isso daqui, ó. Não existe x pertencente aos reais, tá? O x é um número complexo, ó. É mais ou menos 2i, ok? Então, a solução que a gente vai ter é só essa daqui. Menos 2 raiz de 3 e mais 2 raiz de 3, tá? Essa solução aí. Bom, agora vamos resolver este outro exercício aqui, ó. Resolver a equação módulo de x ao quadrado mais 2 vezes o módulo de x menos 15 igual a zero. Bom, olha só. Esse tipo de exercício, para a gente resolver esse tipo de equação, a gente vai usar um artifício de cálculo, né? Para a gente poder calcular isso daí. Que é uma variável auxiliar, como por exemplo o y. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar módulo de x de y, sabendo, né, que o y tem que ser um valor maior ou igual a zero. Porque o y vai ser o resultado, ó, do módulo de x. Módulo de x é igual a y. E o resultado de um módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, esta daqui, ó, vai ser a condição de existência. Que o y seja maior ou igual a zero. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha equação, eu vou tirar o módulo de x e vou colocar y. Então, vai ficar y ao quadrado mais 2 vezes y menos 15 igual a zero. Exatamente o que eu fiz aqui. Dá uma equação do segundo grau que a gente vai resolver por Bhaskara. Então, ó, o delta é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado aqui, ó, é o coeficiente que acompanha a letra que não está elevada ao quadrado, no caso y. Então, 2 elevado ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes o a, o coeficiente que acompanha o termo que está ao quadrado, no caso y ao quadrado, 1. E o c é o termo independente, que vale menos 15. Certo? Então, a gente tem aqui 2 elevado ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 15 é mais 60. Na hora que a gente faz 60 mais 4, dá 64. Certo? Então, o delta aqui, ó, 64. Continuando a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter que o y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido pelo 2a. Y, porque a variável que a gente tem aqui é y, né? Mas não importa, pode ser x, y, zw, qualquer coisa. A letra que você coloca aqui não importa. O que importa é o resultado, tá? Então, por isso que eu falo, não se prendam à letra. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Vamos fazer a substituição. Quem é o b? O termo que acompanha o coeficiente que está elevado a 1. No caso, 2. Então, menos da fórmula com 2. Mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de descobrir aqui, que vale 64. Dividido por 2 vezes o a, que a gente já viu que vale 1. Certo? 2 vezes 1 dá 2, raiz quadrada de 64 é 8. E eu copiei o mais ou menos, copiei o menos 2. Aí a gente já vem aqui, ó, para poder achar as raízes, né? O y' e o y duas... O y' e o y duas linhas, ou y1 e y2. Y' vai ser menos 2 mais 8 sobre 2, ó. Menos 2 mais 8 é 6, que dividido por 2 dá 3.
y, duas linhas, é menos 2 menos 8 sobre 2, ó. Menos 2 menos 8 é menos 10, que dividido por 2 dá menos 5. Daí a gente vai ter que olhar a condição de existência. O y tem que ser maior ou igual a zero. Então eu não vou poder usar o menos 5, porque menos 5 é um valor menor do que zero. Certo? Então eu vou usar só o 3. Daí eu vou dizer, ó, que o módulo de x não era igual a y, não foi o que eu fiz aqui? Então, módulo de x é igual a 3. E aí, ó, como tem um módulo igualado a um resultado, a gente sabe que esse resultado aqui, ou ele é positivo ou é o oposto dele. Então, x é igual a 3 ou x é igual ao oposto de 3, que é menos 3. Certo? Então, a solução que a gente vai dar é o menos 3 e o 3. Tem que tomar cuidado para não dar a solução aqui, né? Ou falar que a solução é só o 3, tá? Tem que prestar atenção, porque esse exercício geralmente o pessoal erra e bota que a solução é isso aqui. Mas não, depois você tem que voltar, né, ó, e refazer a substituição, ok? Tem que prestar atenção mesmo nesse tipo de exercício, senão você vai acabar errando aí, ok?